A São Paulo de 1930 era uma cidade de contrastes. Enquanto o centro crescia vertical e imponente, com seus prédios art déco e lojas elegantes, o Brás seguia seu ritmo de bairro operário, com suas ruas estreitas e casas simples. Em uma dessas casas, Elisa acordava antes do sol todos os dias. Seus dedos ágeis trabalhavam a massa dos poucos ingredientes que conseguia comprar: a farinha mais barata, o açúcar contado, o chocolate quando sobrava algum dinheiro. Cada doce era feito com cuidado extremo, pois representava uma moeda a mais para comprar comida. Desde que o pai morrera de tuberculose, há 6 meses, a responsabilidade de alimentar a família pesava em seus jovens ombros. Esther, sua mãe, mal conseguia levantar da cama alguns dias, o trabalho pesado na fábrica tendo cobrado seu preço. O pequeno Pedro, com apenas 5 anos, ainda não entendia porque não podia provar os doces que a irmã fazia com tanto carinho. São para vender, meu amor, ela sempre explicava, guardando cada docinho na cesta com cuidado. O cheiro doce que enchia a casa era uma tentação, mas cada doce vendido significava um pedaço de pão na mesa no dia seguinte. Naquela noite fria de inverno, o Cine Paramount brilhava como uma joia na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A garoa fina que caía desde cedo tinha afastado muitos dos habituais frequentadores do cinema. Para Elisa, isso significava uma noite sem vendas. Em pé há horas na escadaria, protegida precariamente por um chale, ela tentava conter as lágrimas. A cesta ainda estava cheia. 2 dúzias de doces que representavam o café da manhã do dia seguinte, o remédio que sua mãe precisava, o pão que Pedro esperava ansioso. Suas mãos, vermelhas do frio, apertavam a alça com força, como se aquilo pudesse afastar o peso da tristeza. O vestido fino, já tantas vezes remendado por Esther, não oferecia nenhuma proteção contra o vento cortante que descia pela avenida. As botinas gastas, com um pequeno furo na sola, deixavam passar toda a umidade do chão de pedras, tornando cada instante ainda mais penoso. Como poderia voltar para casa sem ter vendido nada? O peso da decepção parecia esmagar sua coragem, levando com ele as esperanças de sua mãe e do pequeno Pedro. Sem ânimo para encarar aquela realidade, ela deixou as lágrimas caírem em silêncio, escondidas pelo velho chale que abraçava seus ombros com o pouco calor que podia oferecer. Precisava manter a dignidade, mesmo quando tudo dentro dela parecia desmoronar. O contraste entre sua figura frágil e o luxo ao seu redor era evidente. Casais elegantes passavam por ela como se fosse invisível, protegidos por seus casacos caros, perfumados com essências francesas. A fome apertava seu estômago. Não comia desde o café ralo da manhã, guardando o último pedaço de pão para Pedro. O cheiro dos próprios doces, que antes a tentava, agora só trazia angústia. Cada docinho precisava voltar transformado em dinheiro. Não havia escolha. Foi quando um perfume suave de colônia francesa chegou até ela, misturado ao cheiro da garoa. Passos elegantes ecoaram na escadaria de mármore. Por entre as lágrimas que tentava esconder, Elisa viu um par de sapatos impecavelmente lustrados parar diante dela. A senhorita está bem? A voz era grave e gentil. Ela ergueu os olhos, encontrando um rosto que parecia saído das revistas de cinema. Alto, elegante em seu terno escuro, o homem a olhava com genuína preocupação. Elisa tentou endireitar-se, escondendo as lágrimas com as costas das mãos ásperas. Como explicar sua situação a alguém que parecia nunca ter conhecido uma preocupação na vida? Perdoe-me. Ela tentou sorrir, sua voz tremendo de frio. Não é nada. Mas seus olhos atraíam, ainda marejados, e a cesta cheia de doces denunciava uma noite sem vendas. O homem olhou para os doces, depois para suas mãos vermelhas do frio, e então novamente para seu rosto jovem marcado pela preocupação. São seus doces? Ele perguntou suavemente, como se não quisesse assustá-la. Elisa assentiu.
tentando manter a dignidade apesar do frio que a fazia tremer. O vento cortante da noite paulistana atravessava seu vestido fino como agulhas de gelo. Parecem deliciosos, ele comentou, estudando a cesta. Sabe, tenho uma reunião amanhã no escritório. Talvez pudesse levar alguns para servir com café. Parecem realmente especiais, ele comentou, olhando a cesta com interesse. Na verdade, vou levar todos. O pessoal do escritório vai gostar de provar algo diferente com café amanhã. Elisa piscou, sem acreditar. Uma venda daquele tamanho significava comida na mesa, remédios para a mãe. O senhor tem certeza? Sua voz saiu num fio, enquanto ele já tirava a carteira do bolso do paletó fino. A luz do cinema refletia em seus olhos castanho claros quando ele sorriu. Havia algo naquele sorriso, uma gentileza que ia além da simples caridade. Completamente, ele respondeu, estendendo o dinheiro. A propósito, me chamo Rafael. O vento frio soprou mais forte, fazendo-a tremer novamente. Elisa, ela respondeu baixinho, guardando o dinheiro com cuidado no bolso do vestido. O vento gelado da noite paulistana parecia ainda mais cortante agora. Rafael notou seu tremor e, num gesto impensado, começou a tirar seu sobretudo. Não, por favor, ela recuou um passo, assustada com um gesto inesperado. Não precisa. A noite está muito fria. Ele hesitou, seu sobretudo ainda meio caminho, e a senhorita precisa voltar para casa. O bonde passou tilintando nos trilhos próximos, lembrando Elisa que estava ficando tarde. A luz dos postes lançava sombras dançantes sobre eles, enquanto o cheiro da garoa se misturava ao perfume discreto de Rafael. A garoa fina continuava caindo, envolvendo a cidade num véu prateado. Rafael insistiu gentilmente com o sobretudo, e Elisa acabou aceitando, vencida pelo frio que a fazia tremer. O tecido fino e quente envolveu seus ombros como uma proteção inesperada. O aroma suave da colônia dele impregnava o tecido, misturando-se ao cheiro da noite chuvosa. As luzes do cinema refletiam nos olhos dele quando pegou a cesta de doces, agora vazia. Por um momento, ficaram em silêncio, como se nenhum dos dois soubesse exatamente o que dizer. O bonde se aproximava, suas luzes cortando a escuridão. Elisa sabia que precisava ir. Pedro e sua mãe esperavam em casa. Mas havia algo no olhar de Rafael, uma gentileza que ia além da simples caridade, que fazia seu coração bater mais rápido. O barulho do bonde se aproximando quebrou aquele momento suspenso no tempo. Elisa começou a tirar o sobretudo, mas Rafael fez um gesto suave para que ela o mantivesse. Pode me devolver amanhã. Suas palavras soaram como uma pergunta silenciosa, quando vier trazer mais doces. A luz amarelada do bonde iluminava a cena, enquanto Elisa subia os degraus, seu coração batendo num ritmo estranho. Através da janela embaçada, viu a figura elegante de Rafael ficando para trás, a cesta vazia em suas mãos. As ruas do centro iam ficando para trás, as luzes diminuindo conforme o bonde se aproximava do Brás. Elisa apertava o dinheiro no bolso do vestido, pensando em como aquela noite que começara tão mal tinha mudado de repente. O perfume dele ainda presente no sobretudo parecia embaralhar seus pensamentos. Na pequena casa do Brás, Elisa encontrou a mãe ainda acordada. Esther costurava sob a luz fraca do lampião, tentando aproveitar os últimos retalhos de tecido. Pedro dormia no sofá velho, encolhido por causa do frio. O cheiro de mofo e vela queimada enchia a sala apertada. Nas paredes descascadas, as fotos antigas do pai pareciam observar a cena. Em um canto, a velha máquina de costura da avó continuava firme, ajudando a trazer algumas moedas extras para casa. Quando Elisa entrou usando aquele sobretudo tão fino, tão diferente de tudo naquela casa simples, os olhos cansados de Esther se arregalaram. Mas antes que a mãe pudesse falar algo, Elisa mostrou o dinheiro da venda dos doces.
Era mais do que conseguiam juntar em semanas. Pedro acordou com o barulho e correu para abraçar a irmã. Como conseguiu vender tudo? Esther perguntou enquanto guardava o dinheiro com cuidado na lata de biscoitos velha, escondida no alto do armário. Elisa contou sobre o homem elegante que comprará todos os doces para seu escritório. Falou do frio, da garoa, e de como ele tinha emprestado sobretudo quando a viu tremendo. Preciso fazer mais doces para amanhã, ela disse, já separando a pouca farinha que tinha. Vou devolver o sobretudo. Na cozinha pequena, o cheiro de bolo começou a se misturar com o perfume fino que vinha da roupa emprestada. Elisa trabalhava com cuidado. Cada colher de açúcar era preciosa, não podia desperdiçar nada. Pedro observava tudo do canto da cozinha, seus olhos brilhando com o cheiro dos doces que não podia provar. A noite avançava enquanto Elisa trabalhava na cozinha. Os poucos ingredientes precisavam render. Cada doce tinha que ficar perfeito. Do quarto ao lado vinha a tosse fraca de Esther, lembrando por que era tão importante vender tudo no dia seguinte. Por que não pode comer nem um docinho, mana? Pedro perguntou do seu canto, abraçando os joelhos. Porque cada docinho é um pouco de comida para nossa mesa amanhã, ela explicou com carinho, o coração apertado. Um dia você vai entender. Na mesa da cozinha, o sobretudo dobrado parecia fora de lugar, como um pedaço de outro mundo que tinha entrado por engano naquela casa simples. De vez em quando, Elisa olhava para ele, lembrando do sorriso gentil de Rafael. Na manhã seguinte, Elisa acordou antes do sol. O cheiro dos doces frescos começou a encher a casa pequena enquanto todos ainda dormiam. Suas mãos trabalhavam rápido. Tinha que terminar antes de Pedro acordar, antes que ele pedisse para provar algum. O dinheiro do dia anterior tinha comprado pão e leite, um pouco de açúcar e farinha. Pela primeira vez em semanas, tinha ingredientes suficientes para fazer uma fornada decente de doces. Quando o sol começou a entrar pela janela da cozinha, ela olhou para o sobretudo dobrado com cuidado. Precisava devolvê-lo, mas algo em seu coração batia diferente só de pensar em ver Rafael novamente. O Brás ia acordando aos poucos. Sons de carroças, pregões de vendedores e o apito distante das fábricas enchiam a manhã. No espelho rachado do quarto, Elisa tentou arrumar os cabelos da melhor forma possível. Seu vestido mais limpo estava passado com cuidado, mesmo sendo simples e já um pouco gasto nas bordas. Segurou-o sobretudo contra o peito por um momento. Teria mesmo coragem de voltar ao cinema? Na cozinha, os doces já estavam prontos e arrumados na cesta com todo cuidado. Tinha feito um pouco mais que o normal, usando os ingredientes extras que conseguirá comprar. Cada docinho estava perfeito, como se quisesse provar que merecia a gentileza recebida. Vai vender tudo de novo hoje? Pedro perguntou, mastigando seu pedaço de pão com leite. Esther observava a filha em silêncio, notando algo diferente em seus olhos, um brilho que não estava ali antes. A tarde foi passando devagar demais. Elisa ajudou a mãe com a costura, tentando não pensar na hora de sair. Mas seus olhos voltavam sempre para o sobretudo dobrado e para a cesta de doces frescos. Quando o sol começou a baixar, ela se despediu da família. O caminho até o bonde parecia diferente naquela tarde. As ruas do Brás, normalmente tão familiares, agora pareciam levar para um mundo novo e desconhecido. No bonde sacolejante, apertava a cesta contra o peito. O sobretudo dobrado em seu colo ainda guardava aquele perfume fino. Pela janela, via São Paulo mudando aos poucos, as casas simples do Brás dando lugar aos prédios elegantes do centro. Seu coração começou a bater mais forte quando avistou a fachada do Cine Paramount ao longe. As luzes do Paramount começavam a brilhar na tarde que morria. O movimento era maior que no dia anterior. Casais elegantes subiam a escadaria, senhoras com seus casacos finos, homens de chapéu e terno bem cortado. Elisa parou um pouco antes da escadaria,
apertando o sobretudo dobrado contra o peito. A cesta de doces pesava em seu braço, lembrando-a que estava ali para trabalhar, não para sonhar. Era apenas uma vendedora de doces, afinal. O vento do fim de tarde balançava as árvores da avenida, trazendo o primeiro frio da noite. Alguns automóveis passavam lentamente sobre os paralelepípedos molhados, suas lanternas refletindo na garoa fina que começava a cair. Seus olhos procuravam, sem querer, por uma figura alta de terno escuro. A noite foi chegando devagar, mergulhando a avenida em sombras. Na escadaria do cinema, Elisa sentia seu coração apertar a cada homem de terno escuro que passava. Já tinha visto vários cavalheiros elegantes, mas nenhum era Rafael. Os doces continuavam intocados em sua cesta. Algumas pessoas paravam, olhavam, mas ela mal conseguia oferecer. Sua garganta parecia fechada pela decepção que crescia. Tinha sido tola em acreditar que ele voltaria. O sobretudo dobrado pesava em seus braços como uma lembrança amarga. Claro que um homem fino como ele não voltaria por causa de uma simples vendedora de doces. A compra do dia anterior tinha sido apenas um gesto de caridade. A garoa fina começou a cair mais forte, fazendo as pessoas correrem para dentro do cinema. Foi quando um cheiro conhecido de colônia francesa chegou até ela, misturado ao aroma da chuva. Passos firmes ecoaram na escadaria de mármore. Desculpe o atraso. A voz grave e gentil fez seu coração disparar. Uma reunião que não terminava mais. Rafael estava ali, ainda mais elegante que na noite anterior, seus olhos castanhos brilhando sob as luzes do cinema. Parecia levemente sem fôlego, como se tivesse se apressado para chegar. O vento frio da noite agitava os cabelos bem penteados dele, enquanto a garoa fina começava a deixar pequenas gotas brilhantes em seu terno escuro. Trouxe seu sobretudo, Elisa disse baixinho, estendendo a peça dobrada com cuidado. O sorriso dele iluminou a noite enquanto pegava o sobretudo e o vestia num movimento elegante. Muito obrigado. Foi muita gentileza sua trazê-lo tão bem cuidado. Seus olhos passaram da cesta de doces para o rosto dela, que começava a ficar molhado pela garoa. Notando a chuva que aumentava, abriu seu guarda-chuva. A senhorita vai se molhar, ele disse, preocupado. E vejo que trouxe mais doces, ele comentou suavemente. O pessoal do escritório não parou de falar neles o dia todo. A luz suave da marquise do cinema brincava nos olhos dele, criando sombras douradas. A chuva começava a engrossar, fazendo as pessoas ao redor correrem para se abrigar. A senhorita vai se molhar, ele disse, olhando preocupado para o céu escuro. Conheço uma confeitaria aqui perto. Ele hesitou por um momento. Talvez possamos esperar a chuva passar? Elisa sentiu o rosto queimar. Uma moça simples como ela, numa confeitaria elegante do centro. Os doces. Ela começou, apertando a cesta. Ficarei com todos novamente. Ele respondeu com naturalidade, já pegando a carteira. O pessoal do escritório não me perdoaria se não levasse mais amanhã. A chuva caía mais forte agora, e algumas gotas escorriam pelo rosto dela. Rafael abriu seu guarda-chuva, grande o suficiente para proteger os dois. Por favor, ele disse gentilmente. Só até a chuva passar. A confeitaria ficava a poucos passos dali. Sob o guarda-chuva de Rafael, Elisa sentia o calor que vinha dele, seu perfume suave misturado ao cheiro da chuva. O braço dele, segurando o guarda-chuva, quase tocava seus ombros. O lugar era elegante, com espelhos nas paredes e lustres de cristal. As mesas de mármore refletiam a luz dourada, e o cheiro de café fresco e chocolate quente enchia o ar. Elisa nunca tinha entrado num lugar assim. Rafael escolheu uma mesa discreta, afastada das janelas grandes onde casais elegantes tomavam chá. Ela sentou-se timidamente, consciente de seu vestido simples, das mãos calejadas pelo trabalho.
Um chocolate quente, por favor, ele pediu ao garçom, depois olhou para ela. A senhorita aceita? Sim, obrigada. Elisa respondeu num fio de voz, seus olhos baixos para a toalha de linho branca. O chocolate chegou fumegante em xícaras de porcelana fina. O aroma doce fez seu estômago lembrar que não comia desde o café da manhã. Todo o dinheiro que tinham ia para os ingredientes dos doces. Rafael a observava com curiosidade gentil, como se quisesse perguntar algo mas não soubesse como. O barulho da chuva contra as vidraças criava uma música suave de fundo, isolando-os do resto do mundo. Seus doces, ele começou suavemente, são receitas de família? Era mais fácil falar de doces do que enfrentar aquele olhar que parecia ver através dela. Aprendi com minha mãe, ela respondeu baixinho, envolvendo a xícara quente com as mãos. Ela me ensinou tudo o que sei. E faz tudo sozinha? Sim. Acordo cedo para preparar. Cada ingrediente é contado. Ela hesitou, mas continuou, não podemos desperdiçar nada. O chocolate quente aquecia seu corpo, mas era o olhar atento de Rafael que aquecia algo dentro dela. Ele ouvia cada palavra como se fosse importante, como se ela fosse importante. A chuva continuava batendo nas janelas da confeitaria, mas agora parecia mais suave, como se também quisesse ouvir aquela conversa. A luz suave dos lustres refletia nas xícaras de porcelana, enquanto Rafael ouvia Elisa falar. Seus olhos não deixavam o rosto dela, notando como corava levemente ao falar dos doces, como suas mãos pequenas e marcadas pelo trabalho seguravam a xícara com delicadeza. E vende sempre na porta do cinema? Sim, é onde as pessoas têm dinheiro para comprar, ela respondeu com simplicidade. O relógio da confeitaria marcou 8 horas, fazendo Elisa sobressaltar-se. Era tarde. Sua mãe ficaria preocupada. Preciso ir, ela disse suavemente, começando a se levantar. Deixe-me ao menos pagar sua passagem de bonde, Rafael pediu, também se levantando. É muita gentileza, mas não precisa, Elisa respondeu, segurando a cesta agora vazia. A chuva tinha diminuído lá fora, transformando-se numa garoa fina. As luzes dos postes refletiam nas poças d'água, criando espelhos dourados no chão. Então, Rafael hesitou, amanhã haverá mais doces? Havia algo em sua voz, uma esperança mal disfarçada que fez o coração de Elisa bater mais forte. Sim, ela respondeu baixinho, se o senhor quiser encomendar. Quero. Ele respondeu rápido demais, depois sorriu. O pessoal do escritório não me perdoaria se não levasse mais. Na calçada molhada, protegida pelo guarda-chuva de Rafael, Elisa sentia o coração bater descompassado. O som do bonde se aproximando misturava-se ao barulho da chuva fina. Até amanhã, então, ele disse suavemente quando o bonde parou. Até amanhã, ela respondeu num sussurro. No bonde quase vazio, Elisa via a cidade passar pela janela embaçada. As luzes do centro iam ficando para trás, mas o calor do chocolate ainda aquecia seu corpo, e a lembrança dos olhos atentos de Rafael aquecia sua alma. Em sua mente, já calculava os ingredientes que tinha em casa, pensando em como fazer os doces ainda mais especiais para o dia seguinte. Não era só pelo dinheiro agora, havia algo mais, algo que ela ainda não sabia explicar. Em casa, encontrou Esther ainda acordada, costurando a luz fraca do lampião. Pedro já dormia, enrolado em sua manta fina. Vendeu tudo de novo? A mãe perguntou, notando a cesta vazia. Sim, Elisa respondeu, guardando o dinheiro com cuidado. O mesmo moço de ontem. Os doces são para o escritório dele. Esther observou a filha com olhos atentos de mãe. Havia algo diferente nela, um brilho novo no olhar, um rubor nas faces que não era só do frio. Na cozinha pequena, Elisa começou a separar os ingredientes para o dia seguinte. Suas mãos trabalhavam automaticamente, mas sua mente estava longe, numa confeitaria elegante,
num par de olhos castanhos que pareciam ver através dela. Aquela noite foi a primeira de muitas. No dia seguinte, seu coração bateu mais forte ao ver Rafael esperando na porta do cinema. E no outro dia também. E no outro. As conversas na confeitaria, sempre breves e respeitosas, foram ficando mais longas. Ele perguntava sobre os doces, sobre como ela aprenderá a fazê-los. Ela respondia com voz suave, tentando esconder o tremor das mãos cada vez que ele sorria. Ele perguntava sobre os doces, sobre como ela aprenderá a fazê-los. Ela respondia com voz suave, tentando esconder o tremor das mãos cada vez que ele sorria. O chocolate quente virou um ritual silencioso entre eles. Em casa, Esther começou a notar as mudanças. A filha cantarolava enquanto fazia os doces, sorria sozinha enquanto trabalhava. O dinheiro não faltava mais. Rafael sempre pagava um pouco além do preço, discretamente, como quem não queria nada. Mas eram mundos diferentes demais. Elisa sabia disso cada vez que entrava na confeitaria elegante, cada vez que via os amigos finos dele passando pelo cinema. E foi numa dessas tardes que a diferença entre seus mundos ficou ainda mais clara. Um grupo de senhoras elegantes entrou na confeitaria, amigas da família de Rafael, como ela percebeu pelo modo como cumprimentaram. Seus casacos de pele, suas joias brilhantes, seus olhares de desaprovação mal disfarçados. O rosto de Rafael ficou tenso ao ver aquelas damas da sociedade paulistana. Os cochichos entre elas, os olhares de soslaio para a mesa discreta onde ele tomava chocolate com uma moça simples, fizeram o rosto de Elisa queimar. Com licença, ela murmurou, levantando-se. Preciso ir. Na calçada, a garoa fina não conseguia esconder suas lágrimas. Como tinha sido tola em sonhar, em pensar que... Senhorita Elisa, a voz dele soou logo atrás dela. Por favor, espere. Ela continuou andando, as lágrimas se misturando à garoa. Os passos dele se aproximaram, rápidos mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Não ligue para elas, Rafael pediu suavemente. Não importa o que pensam. Elisa parou, mas não se virou. Seu coração batia forte demais, dividido entre a vontade de correr e o desejo de acreditar naquela voz que parecia tão sincera. O Senhor e eu somos de mundos diferentes demais. Não me importo com mundos diferentes. A voz dele estava mais próxima agora. Só me importo com... O barulho do bonde chegando cortou suas palavras. Elisa finalmente se virou, encontrando aqueles olhos castanhos que a faziam esquecer todas as diferenças. Por favor, ele continuou, mais baixo. Amanhã. Venha como sempre. Deixe-me explicar. As pessoas passavam apressadas pela calçada molhada, algumas lançando olhares curiosos para aquela cena. Um homem elegante e uma moça simples, parados sob a garoa. Não sei se devo. Ela sussurrou. Prometo que não vai se arrepender. O bonde se aproximava, suas luzes cortando a noite chuvosa. Elisa subiu os degraus com o coração pesado, sem olhar para trás. Mas podia sentir os olhos de Rafael seguindo-a. Amanhã estarei aqui. A voz dele chegou até ela, firme e clara. Pela janela embaçada, viu a figura elegante dele ficando para trás na calçada molhada. As luzes da confeitaria iluminavam as senhoras ricas lá dentro, aquele mundo que nunca seria o seu. O bonde seguia seus trilhos para o Brás, levando-a de volta para sua realidade, a casa simples, a mãe doente, o irmãozinho que precisava alimentar. Como tinha permitido que seu coração sonhasse? Como tinha se deixado levar por aqueles olhares, aquelas conversas, aquele sorriso gentil? Amanhã estarei aqui. As palavras dele ecoavam em sua mente. Naquela noite, em sua casa no Brás, Elisa mal conseguiu dormir. Suas mãos trabalhavam a massa dos doces mecanicamente, mas sua mente estava presa naquela cena. As senhoras elegantes, os olhares de desprezo,
A voz firme de Rafael prometendo estar lá no dia seguinte. Está tão quieta hoje, Esther comentou, observando a filha da sua cadeira de costura. Não é nada, mamãe. Mas era tudo. Era o coração apertado cada vez que pensava em não voltar ao cinema. Era a saudade antecipada daqueles encontros na confeitaria, do chocolate quente, das conversas que faziam o mundo parecer melhor. Esse moço dos doces, Esther começou, como se lesse os pensamentos da filha, tem vindo todos os dias? Sim, Elisa respondeu baixinho, evitando o olhar da mãe. E é por isso que você volta mais cedo, com a cesta vazia? As mãos de Elisa tremeram levemente sobre a massa. Como explicar para a mãe? Como falar das tardes na confeitaria, dos olhares, das conversas? Como dizer que um homem rico e fino estava mexendo com seu coração? Ele compra para o escritório dele. Ela tentou manter a voz firme. Filha. Havia preocupação na voz de Esther. Toma cuidado. Homens ricos. Não é assim, mamãe. Ele é diferente. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo barulho da máquina de costura. Enquanto Elisa lutava com suas dúvidas no Brás, no outro lado da cidade, na mansão dos Almeida no Campos Elíseos, Rafael enfrentava sua própria batalha. Na mansão dos Almeida, no elegante bairro dos Campos Elíseos, Rafael entrou determinado na biblioteca onde seu pai costumava passar as noites. Não esperaria ser pego em conversas durante o jantar ou através de rumores. Ele mesmo escolheria o momento. Como herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, sabia que o que estava prestes a dizer causaria um escândalo, mas não se importava. Pai, ele chamou, sua voz firme, precisamos conversar. Doutor Augusto ergueu os olhos do livro de contabilidade. A luz do abajur de cristal iluminava seu rosto austero, marcado por anos comandando uma das maiores indústrias de São Paulo. É sobre uma moça, Rafael continuou, mantendo-se ereto, alguém muito especial que pretendo cortejar. A filha dos Mendonça? O pai perguntou com interesse. Ou seria a jovem Oliveira? Não, pai. É uma moça simples, honesta e trabalhadora. Vende doces para sustentar a família. O livro de contabilidade fechou com um baque surdo. No silêncio que seguiu, podia-se ouvir o tic-tac do relógio inglês na parede. Uma vendedora de doces. A voz do Dr. Augusto cortou o ar como uma navalha. Você perdeu o juízo? Não, pai. Pela primeira vez na vida, sei exatamente o que quero. Rafael, o pai levantou-se, sua figura imponente projetando uma sombra na parede da biblioteca. Você é o herdeiro dos Almeida. Tem responsabilidades, uma posição a zelar. E continuarei sendo o mesmo homem de negócios competente que o Senhor me ensinou a ser. Mas minha vida pessoal, essa é uma decisão minha. Não vou permitir que arruine seu futuro por um capricho. Não é um capricho. Rafael manteve a voz firme. E vim comunicar minha decisão por respeito ao Senhor e à família. Espero contar com sua compreensão e bênção, mas preciso que saiba, minha decisão está tomada. Está disposto a enfrentar as consequências? Dr. Augusto perguntou, sua voz mais controlada agora. Estou. Elisa é uma moça de caráter, honesta, trabalhadora. Quando conhecê-la, verá que já sabe até o nome dela. O pai interrompeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Meu Deus, Rafael, tem ideia do escândalo? Pretendo fazer tudo da maneira apropriada. Vou pedir permissão à família dela para cortejá-la formalmente. Você pode ter todas as moças da sociedade. Dr. Augusto tentou argumentar, sentando-se novamente em sua poltrona de couro. Os Mendonça ficariam honrados em tê-lo como genro. Por que escolher justamente? Porque é ela, pai. Rafael interrompeu com gentileza. Não escolhemos por quem nos apaixonamos. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca.
O relógio inglês marcava as horas com sua precisão implacável. E sua mãe? Já pensou como ela vai reagir? Vou conversar com ela agora mesmo. Mas gostaria de ter seu apoio primeiro. Dr. Augusto estudou o filho por um longo momento. Via nele a mesma determinação que tinha na juventude. A mesma força que fizera a fortuna dos Almeida crescer nas mãos do rapaz. Se está mesmo decidido, Dr. Augusto suspirou profundamente, não posso impedi-lo. Mas pense bem, filho. Uma coisa é comprar doces de uma moça simples, outra é trazê-la para nosso mundo. Sei exatamente o que estou fazendo, pai. Sua mãe vai fazer um escândalo. Vou enfrentar o que for preciso. Dr. Augusto levantou-se novamente, aproximando-se do filho. Havia preocupação em seus olhos, mas também um brilho de orgulho pela firmeza de Rafael. Nunca o vi tão determinado, disse finalmente. Essa moça deve ser realmente especial. É, pai. E quero fazer tudo do modo correto. O modo correto. Dr. Augusto caminhou até a janela, observando o jardim iluminado. Imagino que isso signifique visitar a família dela. Sim. Pretendo pedir permissão à mãe dela para cortejá-la formalmente. No Brás, o pai murmurou, mais para si mesmo que para o filho. E onde ela mora exatamente? Rua da Moca. Uma casa simples, mas honesta. Rafael, Dr. Augusto voltou-se para o filho. Se está mesmo decidido, vou apoiá-lo. Não por aprovar, mas porque eu conheço. Essa determinação é a mesma que vi quando assumi os negócios. Um peso saiu do peito de Rafael. O pai podia não estar feliz, mas seu apoio significava muito. Após aquela conversa decisiva com o pai na biblioteca, Rafael sabia que o próximo passo, e talvez o mais difícil, seria enfrentar sua mãe. Dona Cecília, com seu refinamento e orgulho aristocrático, certamente não receberia bem a notícia. Encontrou-a no jardim de inverno, onde costumava passar as tardes entre suas orquídeas premiadas. A luz do fim de tarde atravessava os vitrais franceses, criando um mosaico colorido sobre sua figura elegante. Mamãe, ele começou, sentando-se próximo a ela, preciso lhe contar algo importante. Dona Cecília ergueu os olhos do livro que lia, um romance francês recém-chegado de Paris. Havia algo no tom da voz do filho que a fez marcar a página com cuidado e depositar o livro sobre a mesinha de mármore. O que houve, meu filho? Parece preocupado. Não estou preocupado, mamãe. Na verdade, nunca estive tão certo de algo em minha vida. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Conheci alguém. Alguém muito especial. O rosto de Dona Cecília se iluminou. Ah, finalmente! Deve ser a jovem Mendonça. Ou seria a filha dos Oliveira. Ambas são tão bem educadas, de famílias tão distintas. Não, mamãe. Não é nenhuma delas. Rafael respirou fundo. A moça que conheci é diferente. Ela é. Diferente como? Dona Cecília interrompeu, um leve tremor em sua voz traindo sua apreensão. Ela se chama Elisa. É a pessoa mais honesta e trabalhadora que já conheci. Faz doces para sustentar a família desde que o pai faleceu. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tilintar distante dos talheres na cozinha, onde os criados preparavam o jantar. Dona Cecília levou a mão ao colar de pérolas, num gesto nervoso que Rafael conhecia bem. Uma vendedora de doces. Sua voz saiu num fio. Rafael, você não pode estar falando sério. Estou absolutamente sério, mamãe. Já conversei com papai e... Augusto sabe disso. Ela se levantou num movimento brusco, suas saias de seda farfalhando. E o que ele disse? Ele me deu seu apoio. Não por aprovar completamente, mas por confiar em meu julgamento.
Dona Cecília começou a caminhar pelo jardim de inverno, suas orquídeas delicadas testemunhando aquele momento que mudaria para sempre a vida dos Almeida. Rafael, ela parou diante do filho. Você é nosso único filho. Tudo o que fizemos, cada decisão, cada investimento em sua educação, foi para garantir seu futuro, a continuidade de nossa família. E nada disso será desperdiçado, mamãe. Continuarei sendo o mesmo homem que os senhores educaram. Mas preciso seguir meu coração nisto. Seu coração, ela murmurou, voltando a sentar-se. E onde conheceu esta moça? Rafael contou então sobre as tardes no cinema, os encontros na confeitaria, a dignidade com que Elisa enfrentava as dificuldades da vida. Falou de sua dedicação à família, de como trabalhava incansavelmente para sustentar a mãe doente e o irmão pequeno. Enquanto falava, notou que algo mudava sutilmente no olhar de Dona Cecília. Por trás do choque inicial e da preocupação com as convenções sociais, começava a despertar uma ponta de curiosidade, talvez até de compreensão. Ela deve ser realmente especial, disse por fim, sua voz mais suave, para fazê-lo enfrentar tudo isso. É, mamãe. E quero fazer tudo da maneira correta. Pretendo pedir permissão à família dela para cortejá-la formalmente. Dona Cecília fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças. Quando os reabriu, havia uma resolução em seu olhar. Se está mesmo decidido, se seu pai já deu seu apoio, não serei eu a ficar no caminho da felicidade de meu único filho. Ela fez uma pausa. Mas Rafael, tem ideia das dificuldades que enfrentarão? A sociedade pode ser cruel. Sei disso, mamãe. E estou preparado. A noite caía sobre São Paulo quando Rafael deixou a mansão dos Almeida. Seu coração estava mais leve. Ter o apoio, mesmo que relutante, de seus pais era fundamental. Agora, precisava encontrar Elisa, que certamente estaria preocupada após o incidente na confeitaria. No dia seguinte, chegou mais cedo ao Cine Paramount. O céu estava limpo pela primeira vez em dias, mas o ar ainda guardava aquela umidade característica da cidade. Seu coração acelerou quando avistou Elisa subindo a escadaria do cinema, sua cesta de doces cuidadosamente arrumada. Senhorita Elisa, ele chamou suavemente, aproximando-se. Ela parou, hesitante. Estava mais pálida que o normal, e seus olhos revelavam uma noite mal dormida. Achei que não viria mais, ela disse baixinho, sem encará-lo. Prometi que estaria aqui, Rafael respondeu, mantendo uma distância respeitosa. E tenho algo importante para lhe dizer. Elisa finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar dele. A luz do fim de tarde suavizava suas feições preocupadas. Conversei com meus pais, ele continuou, sua voz firme mas gentil. Sobre você, sobre nós. O rosto dela empalideceu ainda mais. O senhor contou a eles sobre mim? Sim. E obtive seu apoio. Ele sorriu suavemente. Não foi fácil, confesso. Mas entenderam o que sinto por você. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Elisa. Mas, as senhoras da confeitaria, sua posição. Nada disso importa, Rafael interrompeu gentilmente. O que importa é que quero fazer tudo da maneira correta. Se me permitir, gostaria de pedir permissão à sua mãe para cortejá-la formalmente. Elisa prendeu a respiração. Aquilo parecia um sonho, um daqueles que tinha nas noites em que adormecia exausta depois de fazer seus doces. O senhor quer conhecer minha família? Sim, se me permitir. E por favor, não me chame mais de senhor. Para você, sou apenas Rafael. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, que rapidamente a secou com as costas da mão. Nossa casa é muito simples. Ela começou, mas ele a interrompeu com um sorriso gentil. É onde você vive com sua família. É tudo o que preciso saber.
O movimento da rua continuava ao redor deles, carros passando sobre os paralelepípedos, pessoas subindo e descendo a escadaria do cinema, a cidade pulsando em seu ritmo próprio. Mas para Rafael e Elisa, o mundo parecia ter parado naquele momento. Então, ele continuou suavemente: "Poderia me dizer onde mora? Gostaria de fazer uma visita formal, com sua permissão." Elisa hesitou por um momento, seu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Finalmente, com voz trêmula, deu seu endereço na Rua da Moca. "Virei no domingo", Rafael disse, seus olhos brilhando. "Se achar apropriado. Mamãe estará em casa", ela respondeu baixinho. "E meu irmão Pedro? Ele vai ficar tão animado." Um sorriso iluminou o rosto de Rafael ao notar o brilho nos olhos dela ao falar da família. Era mais uma das qualidades que o haviam feito se apaixonar. Aquele amor incondicional pelos seus. "Então, até domingo", ele disse, fazendo uma pequena reverência. "E não se preocupe. Tudo vai dar certo." Enquanto Elisa subia no bonde naquela noite, sua cesta mais uma vez vazia graças a Rafael, seu coração estava dividido entre o medo e a esperança. Como sua mãe reagiria? O que Pedro acharia? E como seria receber em sua casa simples um homem tão refinado? Mas havia algo no olhar de Rafael, uma certeza tranquila, que fazia todos esses medos parecerem menores. Talvez, apenas talvez, alguns sonhos pudessem realmente se tornar realidade. Naquela noite, ao chegar em casa, Elisa encontrou coragem para contar tudo à mãe. Esther costurava a luz fraca do lampião quando a filha começou a falar, sua voz tremendo ligeiramente. "Mamãe, preciso lhe contar algo importante." Esther baixou a costura, notando a agitação da filha. Pedro já dormia no quarto ao lado. "É sobre o moço dos doces, não é?" perguntou suavemente, seus olhos cansados estudando o rosto da filha. "Sim." Elisa respirou fundo. Ele quer vir aqui no domingo. Pedir sua permissão para me cortejar." O silêncio que seguiu foi pesado. Esther deixou a costura de lado completamente. "Elisa", começou com cautela, "esse moço, ele é de família rica, não é?" "Sim, mamãe. Mas ele já falou com os pais dele. Eles aceitaram." Esther levantou-se devagar, seus ossos cansados do trabalho protestando. Aproximou-se da filha e tocou seu rosto com carinho. "E você? O que sente por ele?" As lágrimas que Elisa tentava conter finalmente correram livres. "Eu nunca senti nada assim, mamãe. Ele é tão gentil, tão respeitoso. Mas somos gente simples, filha. Nossa casa." Ele disse que não se importa com isso. Só quer fazer tudo do jeito certo, com sua bênção. Esther suspirou profundamente. Como mãe, seu maior medo era ver a filha sofrer. Mas também podia ver o brilho nos olhos de Elisa, aquela luz que só o amor verdadeiro traz. "Então que venha no domingo", disse por fim. "Vou fazer um café simples, mas limpo." Os dias que se seguiram foram de preparação ansiosa. Elisa e Esther limparam cada canto da casa modesta. As paredes descascadas não podiam ser pintadas, mas foram bem lavadas. O chão foi esfregado até brilhar, as poucas peças de mobília polidas com cera. Pedro, quando soube da visita, não parava de fazer perguntas sobre o moço dos doces, como o chamava. No domingo, o sol mal havia nascido e Elisa já estava de pé. Preparou seus melhores doces, desta vez não para vender, mas para servir com o café. Esther colocou a toalha de renda na mesa, aquela que só usava em ocasiões especiais, herança de sua própria mãe. Às 3 da tarde em ponto, ouviu-se uma batida na porta. Pedro correu para abrir, mas Esther o conteve com um olhar. Foi Elisa quem abriu a porta, seu coração batendo tão forte que mal podia respirar. Rafael estava lá,
elegante em seu terno escuro, mas sem ostentação. Em suas mãos, um buquê de flores simples mas bonitas, e uma caixa de chocolates finos para a família. Boa tarde. Ele cumprimentou-o respeitosamente. A senhora deve ser Dona Esther. Seja bem-vindo. Esther respondeu, sua voz firme apesar do nervosismo. Pedro observava tudo com olhos arregalados, escondido parcialmente atrás da saia da mãe. E você deve ser o Pedro. Rafael sorriu para o menino, tirando do bolso um pequeno pacote de balas. Sua irmã me falou muito de você. O rosto do menino se iluminou, olhando para a mãe em busca de permissão para aceitar o presente. Sentaram-se todos à mesa da cozinha, coberta com a toalha de renda. O café fumegava nas xícaras mais bonitas da casa, e os doces de Elisa estavam arrumados num prato de porcelana antiga. Foi então que Rafael, com toda gentileza e respeito, expôs suas intenções a Dona Esther. Rafael endireitou-se na cadeira simples da cozinha, seu porte elegante contrastando com a simplicidade do ambiente, mas seu olhar transmitia sincero respeito. Dona Esther, começou ele, sua voz grave e clara, vim hoje formalmente pedir sua permissão para cortejar sua filha Elisa. Esther observava o jovem com atenção, suas mãos cruzadas sobre a toalha de renda. Sei que pode parecer inesperado, ele continuou, entendo suas preocupações. Sou de uma família diferente da sua, mas posso lhe garantir que meus sentimentos por Elisa são sinceros e minhas intenções são as mais sérias. O senhor já conversou com sua família sobre isso? Esther perguntou diretamente. Sim, senhora. Meus pais estão cientes, e embora inicialmente relutantes, deram seu apoio. Quero fazer tudo da maneira correta, respeitando as tradições e, principalmente, respeitando sua filha e sua família. Elisa, sentada ao lado da mãe, mal respirava. Pedro, ainda segurando suas balas, observava tudo com curiosidade infantil. E como pretende lidar com as diferenças entre nossos mundos? Esther questionou, sua voz suave mas firme. As diferenças existem, Dona Esther, não vou negar. Mas o que sinto por sua filha vai além dessas questões. Admiro sua força, sua dedicação à família, sua dignidade. E prometo que farei tudo ao meu alcance para fazê-la feliz e respeitada. Esther olhou para a filha, notando o brilho em seus olhos, o rubor em suas faces. Depois voltou-se para Rafael. Minha filha trabalha duro, senhor Rafael. Tem responsabilidades. E continuará com ela se assim desejar, ele respondeu prontamente. Não quero mudar quem ela é, Dona Esther. É justamente por quem ela é que me apaixonei. Um momento de silêncio seguiu-se, quebrado apenas pelo tilintar das xícaras quando Pedro se mexeu em sua cadeira. Finalmente, Esther falou, o senhor parece sincero, e Elisa, ela olhou novamente para a filha, nunca a vi assim antes. Se me promete respeitar minha filha e nossas circunstâncias. Prometo, senhora. Rafael respondeu com firmeza. Então, tem minha permissão para cortejá-la. Mas terá que ser dentro das normas apropriadas. O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso, enquanto Elisa mal conseguia conter as lágrimas de felicidade. Claro, Dona Esther. Gostaria de vir visitá-la aos domingos, se a senhora permitir. E talvez, eventualmente, levar Elisa para conhecer minha família. Uma coisa de cada vez, senhor Rafael. Esther respondeu, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Pedro, que tinha permanecido quieto até então, finalmente falou. Isso significa que vou poder provar os doces da Elisa agora? A pergunta inocente quebrou a tensão do momento, fazendo todos rirem. Rafael pegou um dos doces do prato e ofereceu ao menino. Acho que hoje é um dia especial, não é, Dona Esther? À tarde continuou com conversas mais leves. Rafael contou sobre seu trabalho na indústria da família, demonstrando conhecimento e seriedade. Esther, aos poucos,
Foi se sentindo mais confortável com aquele homem elegante que parecia realmente amar sua filha. Quando o sol começou a baixar, Rafael levantou-se para partir. Na porta, sob o olhar atento de Esther, despediu-se de Elisa com uma reverência respeitosa. Voltarei no próximo domingo, se me permitirem, disse, olhando para Esther. Será bem-vindo, ela respondeu. Enquanto observavam Rafael partir pela Rua do Brás, Esther abraçou a filha pelos ombros. Que Deus nos ajude, filha, murmurou. Que tudo dê certo. Os domingos seguintes trouxeram uma nova rotina para a pequena casa do Brás. Rafael vinha pontualmente às 3 horas, sempre trazendo pequenos presentes, flores para Esther, doces para Pedro, e às vezes um livro ou uma fita de cabelo para Elisa. As visitas, sempre sob o olhar atento de Esther, eram repletas de conversas e pequenas descobertas. Rafael demonstrava genuíno interesse pela vida deles, ouvia as histórias de Pedro com atenção, e frequentemente discutia com Esther sobre os acontecimentos da cidade. Em uma dessas tardes, após algumas semanas de visitas regulares, Rafael fez um pedido especial. Dona Esther, começou ele, após o café, gostaria de sua permissão para levar Elisa para conhecer minha família no próximo domingo. Esther olhou para a filha, que tinha as faces coradas de expectativa. Meus pais gostariam muito de conhecê-la. Ele continuou. Seria um jantar formal, mas prometo trazê-la cedo para casa. E se a senhora preferir, posso providenciar um carro para levá-la também. Houve um momento de silêncio na cozinha pequena. Esther sabia que esse momento chegaria. Era o próximo passo natural. Mas ainda assim, seu coração de mãe se apertava de preocupação. Sua mãe, ela começou, hesitante, está de acordo com isso? Sim, senhora. Na verdade, foi ela quem sugeriu o jantar. Era uma meia-verdade delicada. Dona Cecília tinha, de fato, sugerido o jantar, mas mais por obrigação social do que por entusiasmo. Ainda assim, era um passo importante. E quanto ao vestido apropriado? Esther perguntou, preocupada com os detalhes práticos. Se me permitirem, Rafael respondeu com cuidado, gostaria de presentear Elisa com um vestido novo para a ocasião. Sei que pode parecer ousado, mas... Não posso aceitar, Elisa interrompeu suavemente. É muito. Por favor, ele insistiu gentilmente. Seria uma honra para mim. E prometo escolher algo apropriado. Esther observou a troca de olhares entre os dois. Via o amor sincero ali, a preocupação de Rafael em fazer tudo da maneira correta. Está bem, ela finalmente concordou. Mas quero que voltem cedo. E Elisa? Sim, mamãe? Comporte-se com dignidade. Mostre a eles quem você é. Na semana seguinte, uma costureira recomendada por Dona Cecília veio até a casa deles. Era uma senhora discreta que, sob orientação específica, criou um vestido elegante mas não ostensivo, azul escuro, com detalhes delicados, apropriado para um jantar formal. Quando o domingo chegou, Elisa mal conseguia conter seu nervosismo. O vestido novo, os sapatos que Rafael tinha mandado junto, até mesmo um pequeno colar de pérolas, tudo parecia um sonho. Está linda, mana! Pedro exclamou quando ela saiu do quarto arrumada. Esther, com lágrimas nos olhos, ajustou uma última vez o cabelo da filha. Lembre-se de quem você é, sussurrou. Não precisa fingir ser outra pessoa. O carro que Rafael mandou chegou pontualmente. Ele mesmo desceu para buscar Elisa, elegante em seu terno escuro, seus olhos brilhando ao vê-la. Está deslumbrante, ele murmurou, oferecendo-lhe o braço. Enquanto o carro se afastava pelas ruas do Brás em direção aos Campos Elíseos, Elisa sentia seu coração bater acelerado. Estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do seu. Mas o olhar confiante de Rafael ao seu lado lhe dava coragem.
A noite que se seguiria mudaria para sempre o curso de suas vidas. A mansão dos Almeida surgiu imponente quando o carro atravessou os portões de ferro forjado. O jardim, mesmo na penumbra do início da noite, revelava sua elegância com canteiros bem cuidados e uma fonte iluminada. Elisa apertou levemente o braço de Rafael quando subiram os degraus de mármore da entrada. Ele cobriu a mão dela com a sua, transmitindo segurança. "Está tudo bem", murmurou. "Seja você mesma." O mordomo abriu a porta, e Elisa foi recebida pelo brilho de lustres de cristal e o som suave de uma música que vinha de algum lugar da casa. Dona Cecília e Dr. Augusto esperavam no grande salão. "Bem-vinda, minha querida." Dona Cecília adiantou-se, sua elegância natural evidente em cada movimento. Havia uma genuína curiosidade em seu olhar ao estudar a jovem que conquistara seu filho. "É um prazer conhecê-la, senhorita Elisa." Dr. Augusto cumprimentou com uma formal cordialidade. O jantar foi servido na sala de jantar principal, onde a prataria reluzia sob a luz dos castiçais. Elisa, lembrando-se dos conselhos de sua mãe sobre dignidade, manteve-se serena apesar do nervosismo interno. Durante a refeição, Dona Cecília, para surpresa de todos, pareceu gradualmente se encantar com a jovem. A simplicidade honesta de Elisa, sua educação natural e a maneira gentil com que falava de sua família tocaram algo no coração da matriarca. "Rafael nos contou que você faz doces", comentou Dona Cecília em determinado momento. "Sim, senhora. Aprendi com minha mãe. E são realmente extraordinários", Rafael interferiu com orgulho. "Todos no escritório aguardam ansiosamente os dias em que os levo." Em momento algum Elisa demonstrou vergonha de sua origem ou tentou ser algo que não era. Falou com sinceridade sobre sua família, sobre como cuidava do irmão pequeno, sobre os doces que fazia. Era justamente essa autenticidade que, aos poucos, ia quebrando as reservas dos Almeida. Após o jantar, enquanto tomavam café no jardim de inverno, Dona Cecília surpreendeu a todos. "Sabe, minha querida, acho que entendo agora o que meu filho viu em você. Foi uma noite que marcou uma virada." Os Almeida, especialmente Dona Cecília, perceberam que a moça simples do Brás possuía uma nobreza natural que nenhum dinheiro poderia comprar. Quando Rafael a levou de volta para casa, conforme prometido, havia um brilho diferente nos olhos de Elisa. "Sua mãe. Ela foi tão gentil. Ela viu o que eu sempre vi em você", Rafael respondeu suavemente. "Sua verdadeira essência." Na porta de casa, sob o olhar distante das estrelas e o som dos bondes ao longe, Rafael segurou as mãos de Elisa. "Quero fazer um pedido formal no próximo domingo", disse baixinho. "Se você estiver de acordo." O coração de Elisa parou por um momento. Era o pedido de noivado que ele estava sugerindo. Na pequena casa do Brás, no domingo seguinte, a atmosfera estava carregada de expectativa. Esther tinha colocado novamente a toalha de renda na mesa, e Elisa, tremendo de nervosismo, havia preparado seus melhores doces. Rafael chegou acompanhado dos pais, algo que pegou a família de surpresa. Dr. Augusto e Dona Cecília, elegantes mas discretos, traziam presentes: um chale fino para Esther, brinquedos para Pedro, e uma caixa de chocolates belgas para a família. Dona Esther, Dr. Augusto começou formalmente após os cumprimentos iniciais: "Viemos hoje não apenas como visitantes, mas como família que deseja unir-se à sua." Esther, sentada em sua cadeira simples com toda a dignidade que possuía, assentiu levemente. Pedro observava tudo com olhos arregalados do seu canto. Rafael então se levantou e, num gesto que fez o coração de todos pararem por um momento, ajoelhou-se diante de Elisa. "Senhorita Elisa", sua voz estava embargada de emoção, "desde aquela noite chuvosa na escadaria do Paramount, minha vida mudou completamente. Seus doces não apenas adoçaram meus dias, mas seu coração, sua bondade e sua força me conquistaram irremediavelmente."
Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Diante de nossas famílias, peço a honra de sua mão em casamento. Aceita se tornar minha esposa? Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Elisa. Dona Cecília, para surpresa de todos, também secava discretamente os olhos com um lenço de renda. Sim, Elisa respondeu num sussurro que parecia conter todo o amor do mundo. Rafael abriu a caixa, revelando um anel delicado, não ostensivamente luxuoso, mas de um gosto refinado que combinava perfeitamente com Elisa. Com mãos tremendo levemente, colocou o anel em seu dedo. Agora, Dr. Augusto falou, sua voz mais suave que o normal, precisamos discutir os preparativos do casamento. Foi então que Dona Cecília surpreendeu a todos. Se me permitir, Dona Esther, gostaria de ajudar nos preparativos. Elisa já é como uma filha para mim. Esther, emocionada, apenas assentiu. Pedro, que tinha observado tudo em silêncio, finalmente perguntou: isso significa que a Elisa vai morar em outro lugar? Rafael sorriu para o menino. Sim, Pedro, mas prometo que ela virá visitá-lo sempre. E você será sempre bem-vindo em nossa casa. Durante o jantar de comemoração do noivado, Rafael fez mais um pedido a Dona Esther. Haverá um baile no Clube Atlético São Paulo no próximo sábado, disse ele, olhando respeitosamente para a futura sogra. Gostaria de levar Elisa, se a senhora permitir. Será a primeira vez que a apresentarei oficialmente à sociedade como minha noiva. Dona Cecília, que estava presente, acrescentou: eu mesma a acompanharei para escolher um vestido apropriado, Dona Esther. E estarei ao lado dela durante todo o evento. Esther olhou para a filha, cujos olhos brilhavam de expectativa. Após um momento de reflexão, assentiu: se a senhora estiver presente. Na semana seguinte, Elisa se viu em um dos mais elegantes ateliês da cidade, onde Dona Cecília pessoalmente supervisionou a escolha de um vestido cor de pérola, com delicados bordados e um corte que realçava sua beleza natural sem ser ostensivo. A noite do baile abriu-se como um sonho para Elisa. O Clube Atlético São Paulo, com sua fachada imponente iluminada por dezenas de lampiões, parecia saído de um conto de fadas. O vestido cor de pérola que Dona Cecília escolhera pessoalmente sussurrava suavemente enquanto ela subia os degraus de mármore, o braço delicadamente apoiado no de Rafael. O salão principal era um espetáculo de luz e elegância. Enormes lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre o piso de mármore polido, refletindo-se nos espelhos Art Deco que cobriam parte das paredes. Arranjos monumentais de orquídeas e rosas brancas perfumavam o ambiente, suas pétalas delicadas contrastando com o verde escuro das folhagens. A orquestra, posicionada numa plataforma elevada, tocava uma valsa de Strauss. Os músicos, em seus muquingues impecáveis, faziam seus instrumentos cantarem com uma elegância que Elisa só conhecia das vezes que passava em frente ao Teatro Municipal. As damas da sociedade paulistana eram um desfile de elegância e luxo. Vestidos de seda francesa, alguns ainda seguindo a moda dos anos 20, outros já adotando as novas silhuetas dos anos 30, deslizavam pelo salão em uma profusão de cores suaves e brilhos discretos. O tilintar de joias misturava-se à música, enquanto leques de madrepérola moviam-se num ritmo próprio, escondendo cochichos e olhares curiosos. Está pronta? Rafael sussurrou, apertando levemente sua mão. Antes que pudesse responder, Dona Cecília aproximou-se, esplêndida num vestido azul noite. Vou apresentá-la a algumas pessoas, disse com um sorriso encorajador. Mantenha a cabeça erguida, querida. Você está deslumbrante. Criados em libré circulavam com bandejas de prata, oferecendo taças de champanhe francês e pequenos canapés elaborados. O perfume das flores misturava-se aos aromas das mais finas colônias francesas que as senhoras usavam. As apresentações começaram. Nomes tradicionais da sociedade paulistana, títulos e sorrisos estudados.
Algumas damas mais velhas examinavam Elisa por trás de seus leques, enquanto outras, mais jovens, demonstravam genuína curiosidade pela moça que havia conquistado um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Então está a jovem que roubou o coração de Rafael, comentou uma senhora elegante, estudando Elisa com olhos aguçados. Ouvi dizer que faz os doces mais extraordinários de São Paulo. Antes que qualquer constrangimento pudesse se instalar, Rafael interveio com elegância. Na verdade, foi por causa desses doces que nos conhecemos. Seria impossível não me apaixonar por alguém que coloca tanto amor em tudo que faz. A resposta, dita com tanta naturalidade e afeto, silenciou até os mais céticos. Dona Cecília, ao lado, sorriu discretamente. A orquestra iniciou uma nova valsa, e Rafael conduziu Elisa para o centro do salão. Anos de trabalho árduo haviam dado a ela uma graça natural em seus movimentos, e as aulas de dança que Dona Cecília insistira em providenciar nas últimas semanas provaram seu valor. Não ligue para os comentários, ele murmurou enquanto dançavam. Você é a mulher mais linda deste salão. Sob a luz dos lustres, girando nos braços de Rafael, Elisa sentiu-se verdadeiramente parte daquele mundo pela primeira vez. Não por causa do luxo ou da elegância ao seu redor, mas porque o amor nos olhos dele a fazia sentir-se uma princesa. Enquanto dançavam, o mundo ao redor parecia desaparecer. Mesmo mantendo a distância apropriada que a etiqueta exigia, cada toque delicado de suas mãos iluvadas transmitia uma corrente de emoções que palavras não podiam expressar. Você dança maravilhosamente, Rafael murmurou, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. A valsa os levava pelo salão em movimentos suaves. O perfume discreto de Rafael misturava-se ao aroma das flores, fazendo Elisa sentir-se levemente tonta, embora não soubesse dizer se era pela dança ou pela proximidade dele. Em determinado momento, protegidos por um dos grandes arranjos de flores, Rafael permitiu que seus dedos acariciassem levemente a mão de Elisa. Às vezes ainda me pergunto se isso é um sonho, ele sussurrou, sua voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Se for, não quero acordar, ela respondeu num fio de voz. Dona Cecília, sempre atenta, aproximou-se discretamente quando a música terminou, sugerindo que tomassem um ar no terraço. O protocolo exigia supervisão, mas ela manteve uma distância respeitosa enquanto o casal admirava o jardim iluminado. A noite estava amena, e a luz da lua cheia banhava o terraço em tons de prata. Outros casais passeavam pelos caminhos do jardim, sempre acompanhados por suas damas de companhia. Olhe, Rafael apontou para o céu estrelado, aproximando-se o máximo que a etiqueta permitia. No movimento, seus dedos roçaram levemente o braço de Elisa, enviando arrepios por sua pele. Ali, sob as estrelas, trocaram olhares que diziam tudo que os lábios não podiam pronunciar. O desejo contido, o amor profundo, a promessa de um futuro juntos, tudo estava ali, guardado em olhares e gestos sutis. Rafael, a voz de Dr. Augusto soou da porta do terraço. Vem apresentar sua noiva ao conselheiro Martinez. Antes de se voltarem para o salão, Rafael segurou a mão de Elisa por um breve momento, seu polegar acariciando suavemente a palma de sua luva. Em breve, ele murmurou, não precisaremos mais nos despedir todas as noites. O rubor que tingiu as faces de Elisa não era apenas pelo calor da dança. Em seu coração, 1000 emoções floresciam, contidas apenas pelo decoro da época e pelos olhares atentos da sociedade. De volta ao salão, continuaram a dançar, conversaram com convidados, seguiram todos os protocolos sociais. Mas havia agora uma corrente elétrica invisível entre eles, uma promessa silenciosa que fazia cada olhar, cada toque acidental, cada sorriso discreto carregarem um significado mais profundo. A noite avançava entre valsas e conversas. Rafael e Elisa dançavam novamente, agora uma música mais lenta. A orquestra tocava Fascinação,
e as notas suaves pareciam embalar o amor contido de ambos. Não consigo tirar os olhos de você, Rafael sussurrou durante um giro da valsa. Este vestido, você está deslumbrante. Elisa baixou os olhos, ruborizada. O vestido cor de pérola reluzia sob as luzes dos lustres. O corpete delicadamente bordado subia e descia com sua respiração agora irregular. Todos estão olhando para nós, ela murmurou. Deixe que olhem. Ele respondeu com um sorriso discreto. Estão apenas admirando a futura senhora Almeida. A mão dele em sua cintura parecia queimar através do tecido fino do vestido, mesmo com toda a propriedade do toque. Seus olhos se encontraram por um momento longo demais, e Dona Cecília, sempre atenta, aproximou-se casualmente. Queridos, vamos tomar um pouco de ar? No terraço novamente, agora mais vazio devido ao avançado da hora, o ar fresco da noite paulistana ajudava a acalmar os corações acelerados. A lua tinha subido mais no céu, derramando sua luz prateada sobre o jardim. Elisa, Rafael falou baixinho, mantendo uma distância respeitosa mas com os olhos ardendo de amor contido. Cada dia que passa parece uma eternidade até nosso casamento. Ela sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. O modo como ele a olhava, mesmo respeitando todas as convenções sociais, fazia seu corpo inteiro tremer. Rafael, ela começou, mas foi interrompida pela aproximação de outros convidados. O resto da noite transcorreu como um sonho febril. Cada dança, cada olhar trocado, cada toque acidental das mãos parecia carregado de promessas para o futuro. Quando finalmente chegou a hora de partir, Rafael a conduziu até o carro onde Dona Cecília já os esperava. No breve momento em que a ajudou a entrar, seus dedos se tocaram por um instante fugaz. Durma bem, minha Elisa, ele murmurou, seus olhos dizendo muito mais que suas palavras. No caminho de volta ao Brás, Elisa sentia seu coração ainda dançando. O perfume dele havia ficado levemente impregnado em suas luvas, e ela guardou aquela lembrança como um tesouro. Os meses seguintes seriam de preparativos para o casamento, mas aquela noite ficaria para sempre gravada em sua memória. A primeira vez em que dançaram publicamente como noivos, o início oficial de sua entrada no mundo dos Almeida, mas principalmente, a noite em que seu amor, mesmo contido pelas convenções da época, tinha brilhado mais forte que todos os lustres do salão. Os meses que se seguiram ao baile trouxeram mudanças significativas. Numa tarde especialmente significativa, após uma visita formal à casa dos Brás, Rafael pediu para conversar em particular com Elisa, sob o olhar vigilante de Esther da janela da cozinha. Meu amor, ele disse suavemente, mantendo a distância apropriada no pequeno jardim, não quero mais que se preocupe com as vendas dos doces. Mas, Rafael, abri uma conta em seu nome. Ele continuou, tirando um envelope do paletó. 50 contos de réis, em uma caderneta de poupança no Banco do Brasil. Os rendimentos mensais serão mais que suficientes para sua família viver com conforto. Elisa quase perdeu o fôlego. Era uma quantia extraordinária, o suficiente para comprar várias casas no Brás. Em uma época onde um trabalhador especializado ganhava cerca de 300 mil réis por mês, 50 contos representavam uma verdadeira fortuna. Rafael, é muito. É o mínimo que posso fazer pela família que em breve também será minha, ele respondeu com suavidade. Quero que sua mãe e Pedro tenham conforto e segurança. E você poderá usar parte dos rendimentos para seu enxoval. Lágrimas brotaram nos olhos de Elisa. Aquele dinheiro significava que sua mãe nunca mais precisaria se preocupar com as despesas, que Pedro poderia estudar nos melhores colégios, que os remédios de Esther estariam sempre garantidos. Os preparativos do casamento avançavam com toda a pompa que a fortuna dos Almeida permitia, mas sempre respeitando a elegância discreta que caracterizava Elisa. A notícia do casamento já circulava nos jornais da sociedade paulistana, e o vestido de noiva estava sendo confeccionado no ateliê Madame Rosalie, o mais prestigioso da cidade.
Dona Cecília fazia questão de acompanhar pessoalmente cada detalhe. A cerimônia seria na Igreja da Consolação, seguida por uma recepção nos jardins da Mansão Almeida. A lista de convidados incluía as famílias mais tradicionais de São Paulo, políticos, industriais, mas também, por insistência de Rafael e aprovação silenciosa de seu pai, os vizinhos mais próximos do Brás, que tinham acompanhado o crescimento de Elisa. Uma tarde, enquanto supervisionavam a decoração da igreja, Dona Cecília segurou as mãos de Elisa com carinho inusitado. Sabe, minha querida, confesso que no início tinha minhas reservas. Mas agora vejo o quanto você trouxe luz aos olhos do meu filho. E à nossa casa também. Na mansão dos Almeida, uma ala inteira estava sendo preparada para o casal. Rafael supervisionava pessoalmente a renovação, escolhendo cores suaves que sabia que Elisa apreciaria. O quarto principal, com vista para os jardins, estava sendo decorado com móveis vindos diretamente da França. Quero que se sinta em casa, ele disse durante uma das visitas supervisionadas, enquanto mostrava os aposentos a Elisa e Esther. Este será nosso refúgio. O rubor nas faces de Elisa não passou despercebido por sua mãe, que discretamente desviou o olhar. Os dias passavam entre provas de vestido, escolha de flores, decisões sobre o menu do banquete, que incluiria, por sugestão emocionada de Rafael, uma mesa especial com os doces que tinham iniciado toda aquela história de amor. Na casa do Brás, Esther usava parte dos rendimentos da poupança para preparar um enxoval digno de sua filha. Lençóis de linho fino, toalhas bordadas à mão, camisolas delicadas de seda, cada peça escolhida com amor e cuidado. Pedro, agora estudando num dos melhores colégios da cidade graças à generosidade de Rafael, não parava de falar sobre como seria grandioso o casamento de sua irmã. À medida que o grande dia se aproximava, a ansiedade e a expectativa cresciam. Nas visitas agora mais frequentes, sempre sob supervisão atenta, os olhares entre Rafael e Elisa carregavam uma intensidade cada vez maior. O amor contido, respeitando todas as convenções da época, parecia transbordar em cada gesto, cada sorriso trocado. Uma semana antes do casamento, a agitação tomava conta de ambas as casas. Na mansão dos Almeida, criados corriam com arranjos de flores e preparativos, enquanto no Brás, Esther dava os últimos pontos no véu que havia bordado pessoalmente para a filha. Na véspera do grande dia, seguindo a tradição, Elisa passaria sua última noite de solteira na casa onde cresceu. Seu vestido de noiva, uma obra-prima em seda francesa e renda verdadeira, estava cuidadosamente guardado no quarto que logo deixaria. Naquela noite, enquanto Esther penteava os cabelos da filha como fazia quando ela era pequena, as lágrimas corriam silenciosas pelo rosto de ambas. Mamãe! Elisa começou. Ei, está tudo bem, Esther sussurrou, sua voz embargada. Você merece toda a felicidade do mundo, minha filha. Seu pai estaria tão orgulhoso. Pedro, já vestido com seu novo pijama, espiava da porta do quarto. Posso dormir aqui hoje, mana? Última vez. Elisa abriu os braços para o irmão, que correu para seu abraço. Na mansão dos Almeida, Rafael também vivia sua última noite como solteiro. Em seu escritório, relia a carta que escrevera para Elisa, que seria entregue na manhã seguinte junto com um presente especial. Filho, Dr. Augusto entrou no escritório com um estojo de veludo nas mãos. Isto pertenceu à sua avó. Sua mãe e eu gostaríamos que Elisa o usasse amanhã. Dentro do estojo, um delicado colar de pérolas naturais brilhava suavemente. É a nossa forma de dizer que ela é verdadeiramente parte da família agora, completou. A noite passou lentamente para ambos. Em seus quartos separados, em diferentes pontos da cidade, Rafael e Elisa mal conseguiam dormir, seus corações batendo com a ansiedade do dia que estava por vir. Quando a primeira luz da manhã começou a entrar pela janela do quarto de Elisa, um carro elegante parou em frente à casa do Brás.
Uma criada de confiança dos Almeida trazia o presente de Rafael, um delicado broche de safiras e diamantes, acompanhado por sua carta. Com mãos trêmulas, Elisa abriu o envelope perfumado e começou a ler a caligrafia elegante de Rafael. Minha amada Elisa, enquanto escrevo esta carta, penso em como minha vida mudou naquela noite chuvosa diante do Paramount. Seus doces adoçaram não apenas meus dias, mas minha alma inteira. Hoje, enquanto o sol nasce, penso em como sou abençoado por em algumas horas poder chamá-la minha esposa. Você trouxe luz e sentido à minha vida. Sua força, sua dignidade, seu amor pela família, cada pequeno detalhe me fez te amar mais a cada dia. O broche que acompanha esta carta pertenceu à minha bisavó, trazido de Portugal quando os Almeida I chegaram ao Brasil. A safira central, dizem, tem a mesma cor do céu de São Paulo numa manhã clara, como a desta manhã que nos unirá para sempre. Em algumas horas, estarei esperando por você no altar. Até lá, cada minuto parecerá uma eternidade. Com todo o meu amor, Rafael. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Elisa, enquanto Esther ajudava-a a se preparar. O quarto estava tomado por uma atmosfera quase sagrada, o vestido de noiva estendido sobre a cama, o véu delicadamente bordado pela mãe, o perfume suave das flores que chegavam em profusão. As cabeleireiras e maquiadoras enviadas por Dona Cecília chegaram cedo, transformando o pequeno quarto numa extensão do luxo dos Almeida. Pedro, já em seu terno novo, espiava fascinado toda a movimentação. Em determinado momento, Dona Cecília chegou pessoalmente, trazendo o colar de pérolas da família. Algo emprestado e algo antigo, minha querida, disse com carinho genuíno, ajudando a colocar o colar no pescoço de Elisa. Agora você é verdadeiramente uma Almeida. O vestido, quando finalmente vestido, parecia ter sido feito por mãos de fadas. A seda francesa drapeava suavemente, a renda verdadeira adornava o corpete e a cauda com delicadeza única. O broche de safira prendia um pequeno buquê de flores de laranjeira ao lado do coração. Esther, já em seu vestido novo escolhido especialmente por Dona Cecília, não conseguia conter as lágrimas ao ver sua filha pronta. Você está... Mas não conseguiu completar a frase. Pedro, no entanto, expressou o que todos sentiam. Mana, você parece uma princesa. Os carros já esperavam na rua. O primeiro levaria Pedro com Dr. Augusto, que fizera questão de buscar o menino. O segundo, mais elegante, levaria Dona Cecília e Esther. E, finalmente, o carro da noiva. A Igreja da Consolação estava magnífica naquela manhã de primavera. Orquídeas brancas e rosas em profusão decoravam cada coluna, e um tapete de pétalas brancas marcava o caminho até o altar. Os vitrais coloridos filtravam a luz do sol, criando um ambiente quase etéreo. Rafael aguardava no altar, elegantíssimo em seu fraque escuro. Seus olhos não deixavam a entrada da igreja, seu coração batendo cada vez mais forte a cada momento que passava. Ao seu lado, seus pais exibiam um orgulho discreto mas evidente. A igreja estava repleta. De um lado, a alta sociedade paulistana em seus trajes mais elegantes. Do outro, os vizinhos do Brás, mais simples mas não menos emocionados. Era um retrato perfeito da união que estava prestes a acontecer. Quando a marcha nupcial começou a soar, tocada pelo organista da igreja e acompanhada por um quarteto de cordas, todas as cabeças se voltaram para a entrada. Pedro entrou primeiro, carregando as alianças com toda a dignidade que seus pequenos ombros conseguiam reunir. E então, Elisa surgiu. Rafael sentiu seu coração parar por um momento. Ela estava deslumbrante, o vestido de seda e renda emoldurando sua figura com perfeição, o véu bordado por sua mãe flutuando suavemente, o colar de pérolas dos Almeida brilhando em seu pescoço, o broche de safira capturando a luz dos vitrais. Mas era seu rosto, iluminado por uma felicidade pura, os olhos brilhando de amor,
que verdadeiramente o deixou sem fôlego. Dr. Augusto, numa gentileza que surpreendeu a todos, tinha oferecido para conduzi-la ao altar junto com Esther. Agora, cada passo que ela dava em direção ao altar parecia flutuar sobre as pétalas brancas. Quando finalmente chegou ao altar, Rafael estendeu sua mão para ela. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, todo o resto pareceu desaparecer. Não existia mais a igreja cheia, os cochichos de admiração, o burburinho da sociedade. Eram apenas eles dois, seus corações batendo no mesmo ritmo. A cerimônia transcorreu como um sonho. As palavras do padre, os votos trocados com vozes embargadas de emoção, as alianças que Pedro entregou com um sorriso radiante. Eu, Rafael, recebo você, Elisa. Eu, Elisa, recebo você, Rafael. Quando o padre finalmente pronunciou as palavras "Eu vos declaro marido e mulher", o primeiro beijo dos recém-casados, embora contido pela formalidade da igreja, carregava toda a promessa do amor que os aguardava. As portas da igreja se abriram, e uma chuva de pétalas recebeu um novo casal. O sorriso de Elisa rivalizava com o sol daquela manhã de primavera enquanto desciam as escadas da igreja, agora como Sr. e Sra. Almeida. Os carros aguardavam para levá-los à mansão dos Almeida, onde a recepção já estava preparada nos jardins. Os jardins da mansão Almeida tinham se transformado num cenário de conto de fadas. Tendas brancas elegantes protegiam os convidados do sol da primavera, enquanto arranjos de orquídeas e rosas perfumavam o ar. Uma orquestra tocava suavemente, e garçons em libré circulavam com taças de champanhe francês. A mesa principal, coberta com a mais fina toalha de linho belga, exibia o bolo de casamento, uma obra de arte em 5 andares, decorado com flores de açúcar que pareciam reais. Ao lado, numa mesa especial que emocionou Elisa às lágrimas, estavam dispostos seus doces, apresentados em bandejas de prata, uma homenagem delicada de Rafael ao início de sua história. O primeiro brinde foi feito por Dr. Augusto, que surpreendeu a todos com palavras carregadas de emoção. Quando Rafael nos contou sobre Elisa, confesso que tivemos nossas dúvidas. Hoje, vemos que nosso filho estava certo desde o início. Elisa trouxe não apenas amor à vida dele, mas uma nova luz à nossa família. A primeira valsa dos noivos foi um momento mágico. Rafael conduzia Elisa com elegância pelo salão improvisado nos jardins, seus olhos nunca deixando-os dela. Feliz, Sra. Almeida, ele sussurrou durante a dança. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu, seu coração transbordando de amor. Pedro circulava entre os convidados, orgulhoso em seu terno novo, encantando a todos com sua alegria infantil. Esther e Dona Cecília, sentadas juntas, pareciam ter esquecido completamente suas diferenças sociais, unidas pela felicidade de seus filhos. À medida que a tarde avançava, aproximava-se o momento da partida dos noivos. Elisa tinha trocado seu vestido de noiva por um elegante conjunto de viagem em tons de azul claro, presente de Dona Cecília. As despedidas foram emocionadas. Pedro agarrou-se à irmã, precisando ser consolado com a promessa de visitas frequentes. Esther abraçou a filha longamente, sem palavras, suas lágrimas dizendo tudo. O carro que os levaria estava decorado com flores brancas. Uma chuva de arroz e pétalas caiu sobre o casal enquanto eles se dirigiam ao veículo. Rafael ajudou Elisa a entrar, e logo estavam a caminho de sua lua de mel, primeiro uma noite no grande hotel da capital, depois seguiriam para o litoral. Enquanto o carro se afastava pelos portões da mansão, Elisa apoiou a cabeça no ombro de Rafael, seu coração batendo forte com a realização de que agora, finalmente, estavam verdadeiramente juntos. A cidade passava pela janela do carro como um sonho dourado no crepúsculo. As luzes começavam a se acender pelas ruas de São Paulo, e a garoa fina, típica da cidade, dava um brilho especial aos paralelepípedos. Rafael segurava a mão de Elisa com delicadeza,
seu polegar fazendo círculos suaves em sua palma, um gesto simples que agora, como marido e mulher, podiam desfrutar sem reservas. O trajeto até o centro parecia diferente naquela noite. As ruas por onde tantas vezes Elisa passará em seu caminho para vender doces agora testemunhavam sua passagem como Senhora Almeida. O Cine Paramount, quando passaram por ele, brilhava como uma joia na noite, uma homenagem silenciosa ao lugar onde tudo começara. Parece um sonho, ela sussurrou, sua voz tremendo ligeiramente. Rafael beijou suavemente sua testa. O sonho apenas começou, meu amor. O Grande Hotel, um dos mais elegantes de São Paulo, recebeu os recém-casados com toda a pompa que a ocasião merecia. A suíte nupcial, no último andar, era um sonho em tons de creme e dourado. Arranjos de rosas brancas perfumavam o ambiente, e a luz suave dos abajures criava uma atmosfera acolhedora. Rafael abriu a porta e, seguindo a tradição, carregou Elisa em seus braços para dentro do quarto. O coração dela batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Bem-vindo ao nosso primeiro lar, mesmo que temporário, ele sussurrou, colocando-a gentilmente no chão. Estavam finalmente sozinhos. Todo o burburinho do dia, as festas, as despedidas, tinha ficado para trás. O silêncio do quarto parecia amplificar o som de seus corações acelerados. Está nervosa? Ele perguntou suavemente, notando leve tremor nas mãos dela. Um pouco, ela confessou num sussurro. Rafael se aproximou devagar, como quem se aproxima de uma borboleta que não quer assustar. Suas mãos encontraram as dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, estavam verdadeiramente livres para se tocarem. Não temos pressa, ele murmurou. Temos toda a vida pela frente. Seus dedos acariciaram o rosto dela com delicadeza, e finalmente, seus lábios se encontraram num beijo verdadeiro, o primeiro que podiam trocar sem reservas. Foi um beijo suave, gentil, que aos poucos foi se aprofundando, carregado de todo amor e desejo contidos por tanto tempo. Elisa sentiu seu corpo todo estremecer com aquele beijo, sensações que nunca havia experimentado antes percorrendo cada fibra de seu ser. As mãos de Rafael, sempre tão contidas, agora deslizavam suavemente por suas costas, trazendo-a para mais perto. Está tremendo, ele sussurrou contra seus lábios, sua voz rouca de emoção. Nunca senti nada assim antes, ela confessou, suas faces ardendo de rubor. Rafael afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos, suas mãos enquadrando o rosto dela com ternura. O amor e desejo em seu olhar eram evidentes, mas havia também uma gentileza infinita, uma promessa silenciosa de cuidado. Vou ser muito cuidadoso, prometeu, seus dedos deslizando pela linha do pescoço dela, onde o colar de pérolas ainda brilhava suavemente. Com gestos lentos e delicados, começou a ajudá-la com os botões de seu vestido de viagem. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro um novo território a ser explorado. Elisa sentia seu coração bater tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. O vestido deslizou suavemente até o chão, deixando-a apenas com as peças delicadas do enxoval. Rafael respirou fundo, como se precisasse se controlar. Você é linda, murmurou, seus olhos percorrendo-a com adoração. Os olhos de Rafael admiravam cada detalhe de Elisa, seu olhar uma mistura de amor e desejo contido. Com delicadeza, conduziu-a até a grande cama, onde pétalas de rosas brancas haviam sido espalhadas sobre os lençóis de seda. Suas mãos tremiam levemente enquanto soltava os grampos que prendiam os cabelos dela, deixando-os cair como uma cascata sobre seus ombros. Sempre quis fazer isso, murmurou, seus dedos entrelaçando-se nos fios sedosos. Elisa, coração batendo descompassado, observou enquanto ele removia seu próprio paletó e gravata. Cada movimento seu era elegante e ao mesmo tempo carregado de uma intensidade que a fazia estremecer. Rafael, ela sussurrou,
sua voz tremendo de emoção e nervosismo. Ele voltou a beijá-la, agora com mais urgência, mas ainda mantendo uma doçura infinita. Suas mãos experientes a guiavam em uma dança nova e intoxicante, explorando territórios nunca antes descobertos. "Confie em mim", ele murmurou contra seus lábios, enquanto a deitava suavemente sobre os lençóis perfumados. A luz dos abajures criava sombras douradas sobre seus corpos enquanto eles se descobriam entre beijos e carícias cada vez mais intensas. Rafael era paciente, atento a cada reação dela, cada suspiro, cada tremor. "Confio", Elisa sussurrou, sua voz trêmula mas carregada de amor. Cada toque de Rafael despertava sensações desconhecidas, fazendo-a arquear suavemente contra ele. "Você é perfeita, minha pequena", ele murmurou, seus lábios traçando um caminho de beijos pelo pescoço dela, onde o colar de pérolas ainda repousava. Suas mãos experientes a tocavam com reverência, como se ela fosse feita da mais delicada porcelana. Um pequeno gemido escapou dos lábios de Elisa quando ele encontrou pontos particularmente sensíveis. "Rafael, eu..." Ela não conseguia formar frases coerentes, perdida nas sensações que ele despertava. "Confie em mim, meu amor, deixe-me amá-la." Sua voz estava rouca de desejo, mas seus movimentos permaneciam controlados, cuidadosos. Ele podia sentir o coração dela batendo descompassado contra seu peito. Quando seus corpos finalmente se uniram, foi com infinita delicadeza. Rafael beijou as lágrimas que escaparam dos olhos dela, sussurrando palavras de amor e conforto. "Minha Elisa, meu amor, olhe nos meus olhos", ele pediu com voz rouca de emoção. "Quero ver cada sensação em seu rosto, minha amada." Seus olhos se encontraram numa conexão profunda enquanto ele se movia com maestria, cada gesto calculado para despertar prazer. As mãos experientes tocavam pontos precisos, guiando-a numa dança antiga como o tempo. O desconforto inicial logo deu lugar a sensações que Elisa jamais imaginara possíveis. Suas mãos, antes tímidas, agora exploravam os músculos das costas dele, enquanto seus lábios se encontravam em beijos cada vez mais profundos. O olhar dele nunca deixava seu rosto, bebendo cada expressão, cada suspiro, cada pequeno gemido que escapava de seus lábios. Os movimentos de Rafael tornavam-se gradualmente mais intensos, mas sempre mantendo a ternura. Seus olhos, fixos nos dela, transmitiam todo o amor e desejo que sentia. "Você é perfeita. Parece um sonho", murmurou, observando como ela respondia a cada toque seu. Elisa sentia seu corpo inteiro vibrar com sensações desconhecidas. "Rafael", sussurrou seu nome como uma prece, suas unhas deslizando suavemente pelas costas dele. "Deixe-se levar, meu amor", ele sussurrou em seu ouvido, sua voz rouca mesclando-se aos suspiros dela. "Confie em mim." O prazer crescia em ondas cada vez mais intensas. Elisa arqueava-se contra ele, seus corpos movendo-se em perfeita sintonia. O olhar de Rafael não deixava o dela por um segundo, memorizando cada expressão de êxtase que cruzava seu rosto. Quando o clímax finalmente os alcançou, foi como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Havia apenas eles dois, unidos não apenas em corpo, mas em alma. Rafael a abraçou ternamente, cobrindo seu rosto de beijos suaves. "Eu te amo", sussurrou contra seus lábios, aninhando-a em seus braços. Elisa repousou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas descompassadas de seu coração. "Eu também te amo", respondeu num suspiro satisfeito. A noite envolveu os amantes em seu manto de seda. Rafael puxou os lençóis sobre eles e ficaram assim, abraçados, trocando carícias suaves até adormecerem. Os primeiros raios de sol da manhã paulistana encontraram Elisa despertando nos braços de Rafael. A luz dourada filtrava-se pelas cortinas de renda, criando sombras delicadas sobre a pele dela. "Bom dia, senhora Almeida", ele murmurou, beijando seus cabelos.
Elisa ergueu o rosto para ele, seus olhos brilhando de felicidade. Não havia mais timidez, apenas a certeza profunda de um amor verdadeiro. Parece um sonho, ela sussurrou. É apenas o começo de nosso sonho, Rafael respondeu, seus dedos acariciando o rosto dela. Seus olhares se encontraram, e sem palavras, seus corpos se buscaram novamente. Desta vez não havia nervosismo ou receio, apenas paixão e entrega total. O amor entre eles floresceu ainda mais intenso e prazeroso na luz da manhã. Mais tarde, enquanto o sol de São Paulo subia no horizonte prometendo um dia radiante, os recém-casados começavam sua jornada juntos, seus corações batendo no mesmo ritmo, suas almas entrelaçadas em um amor que tinha nascido entre doces e garoa, e agora florescia em uma promessa de felicidade eterna. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.